O Jornal Hoje volta a um tema que importa muito à nossa equipe, a adoção. Há 2 anos, nossos repórteres percorreram 6 abrigos e mostraram como milhares de brasileirinhos sonhavam com o afeto de uma família. Os repórteres Gabriela de Palhano e Rogério Lima voltaram aos locais visitados em 2008 e constataram que a maioria das crianças continua esperando pelos pais adotivos. Nós reacendemos essa campanha e convidamos você a assistir à série Filhos do Coração. O que precisa para ser feliz? Ser notado. Quase 2 anos se passaram desde a última vez que estivemos neste abrigo em Niterói, na região metropolitana do Rio. Até agora nada foi feito para realizar o sonho desse menino, ter uma família. Nós contamos a história dele e de mais 6 crianças de outros abrigos brasileiros. Revelamos os casos sem mostrar os rostos nem os nomes verdadeiros. O tempo passou e apenas uma criança foi adotada. As outras não tiveram nem a chance de ganhar uma nova família. Os processos estão parados. Não há autorização da justiça para a adoção. É o caso desta menina. Quando estivemos em Fortaleza, ela estava começando a falar. Veja qual era a situação dela na época. Maria chegou ao abrigo com 4 meses. Durante 2 anos e meio, a justiça trabalhou para que ela voltasse para a mãe. 2 meses em casa e a menina retornou à instituição machucada. Sofreu graves maus-tratos. Hoje, ela já vai completar 4 anos. Agora, o irmão mais novo também está no abrigo e a mãe biológica foi proibida pela justiça de visitar os filhos por causa das sucessivas agressões. Não houve mais nenhum avanço. Um problema que ainda se repete no país inteiro. O Rio de Janeiro é uma das poucas capitais com dados atualizados sobre as crianças de abrigos. São 3.358. 31% estão nas instituições há mais de 6 meses e não tem sequer um processo aberto para decidir se elas podem voltar para as famílias de origem ou se devem ser adotadas. A maioria das crianças tem poucas chances de retornar para casa. Elas foram abandonadas, sofreram abusos ou são filhas de dependentes químicos. Metade não recebe visita e, mesmo assim, legalmente continua ligada aos pais. E pior, o processo para acabar com esse vínculo nem foi iniciado. Porque ela não pode ficar esperando até fazer 18 anos para essa mãe ou esse pai tomarem jeito. É um tempo muito longo, é um preço muito alto, que é a criança que vai pagar. Porque está cômodo para todo mundo, está cômodo para o conselho tutelar que encaminha para o abrigo, está cômodo para o juiz que deixa a criança abrigada, está cômodo para o promotor que não está fazendo talvez nada, naquele caso específico, para que aquela criança volte para sua família, está cômodo para essa família que não tem que fazer nada, tem que ir lá visitar essa criança no dia do Natal ou no dia do aniversário, mas para a criança está péssimo. Os juízes culpam a falta de estrutura. Os juízes que trabalham com essa área têm sempre a mesma reclamação quanto à falta de estrutura, dificuldade para captar uma equipe técnica, um grupo responsável pela fiscalização dos abrigos, pela permanente e necessária participação no dia a dia dessas crianças. Quando os anos passam e as crianças continuam nos abrigos, elas perdem um direito básico garantido por lei há 19 anos, o de crescer numa família. Aqui em Porto Alegre, o judiciário age com rapidez para evitar que elas fiquem sem o amor de um pai ou de uma mãe. Hoje, todas têm a situação acompanhada pela justiça, o que diminui muito o tempo de permanência das crianças nessas instituições. Tem que dar um tempo razoável, 2, 3 meses. Verificar a situação dessa criança, se essa família não tem condições ou não mostra nenhum esforço no sentido de se reorganizar, o caminho que a gente tem que procurar é outro, é uma família substituta. Abrigo, por melhor que seja, nós temos um abrigo excelente, mas não é a família. Família. Era esse o sonho de Márcio e Andrea e a maior necessidade de Bernardo. Eu aprendi com esse processo, na realidade eles não estão encontrando um filho para nós. Eles estão encontrando um lar para o Bernardo. Pais, uma família que se adapte ao Bernardo. A gente vê realmente o sentido de família depois que tem um filho. Depois que vê o carinho
ver as coisas, as prioridades que mudam por causa dele, de tu não ter mais noite de sono, de não ter nada direito. Então, se a gente valoriza o nosso pai e nossa mãe já, antes, depois que tu tem um filho, tu ultrapassa isso. Tu vê que família é uma coisa insuperável. A gente tem esse sentimento de família só depois que ele chegou e eu não esperava que fosse assim. Sabe, que fosse criar esse elo tão rápido e tão forte assim, como é. Amanhã você vai conhecer as mudanças na legislação que podem melhorar a vida das crianças que estão à espera de uma família. E você já pode rever a reportagem de hoje na nossa página na internet.